Então, muito boa tarde, já temos autorização para começar. O meu nome é Vera Caeiro, sou técnica do ensino escolar da Agência Nacional e venho aqui rodeada de pessoas muito versadas na mobilidade de alunos. Portanto, vamos iniciar agora os trabalhos no setor do ensino escolar. Vamos falar essencialmente do ensino regular, não é? De alunos do setor do ensino regular. E tenho aqui... Ouve-se mal? Ouve-se mal. Ok. E tenho aqui à minha esquerda a Ana Maier, da Direção-Geral de Educação, atualmente envolvida na implementação e no acompanhamento de diversos programas e projetos em cooperação com parceiros nacionais e internacionais. Portanto, representa a Direção-Geral de Educação, do Ministério da Educação, no Comitê de Avaliação e Seleção da Agência Nacional Erasmus+, na avaliação de projetos, no processo de seleção de projetos, e no Conselho Diretivo da Comissão Fulbright, também no Grupo de Trabalho Expert Network on Recognition of Outcomes of Learning Periods Abroad in General Secondary Education. É um grupo de trabalho da Comissão Europeia sobre o qual vamos ouvir falar hoje. É também o Contacto Nacional para o Europeu das Línguas, junto do European Centre for Modern Languages do Conselho Europeu. Aqui tenho o Pedro Carmona Valentim, da Intercultura AFS Portugal. É licenciado em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada, integra desde 2005 a estrutura profissional da Intercultura AFS Portugal com responsabilidades de coordenação nas áreas de educação e da gestão do voluntariado, nomeadamente no que respeita à gestão de projetos educativos em Portugal e na rede AFS, à revisão, produção e implementação de conteúdos educacionais na atividade da organização e na formação do voluntariado da AFS, mas também às relações institucionais com escolas e ministérios da educação. A sua vastíssima experiência na implementação de mobilidade transnacional de alunos tem sido um contributo imprescindível para compreender o panorama da mobilidade de alunos em Portugal e participa ativamente em estudos, grupos de reflexão, referenciais e redes a nível europeu. Também vamos falar um bocadinho sobre isso hoje. Por fim, temos o Filipe Vieira, que vem da Associação de Escolas de Ensino Privado, é licenciado em Composição pela Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto, onde leciona desde 2004. É atualmente o diretor-geral e diretor pedagógico da ArteJ, a Escola Profissional de Artes Performativas de Jobra, e vice-presidente da Jobra. Pertence aos órgãos sociais da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, sendo um dos coordenadores do Departamento de Ensino Artístico Especializado. Filipe Vieira vem aqui, de facto, em representação da Associação de Escolas de Ensino Privado, mas também vem partilhar a sua experiência de longa data na mobilidade de alunos, certo? Em que é que consiste o nosso painel? Ontem à tarde falámos do ensino superior, não é? Das dificuldades ao nível do reconhecimento académico, e a nossa diretora hoje de manhã também falou aqui de algumas questões problemáticas para o ensino superior. Esta manhã, o ensino profissional, subiram a parada, portanto, para além das dificuldades do ensino superior, tem ainda outras. Acrescentam a questão das ofertas riquíssimas que têm e que não podem ser reconhecidas, nomeadamente as formações transnacionais, não é? Em ambos falou-se da questão da cultura da confiança, não é? Da confiança das instituições entre países, a nível transnacional, mas também a questão nacional. Temos também o problema da flexibilidade a nível nacional, a flexibilidade curricular. No ensino escolar subimos a parada, certo? No ensino escolar temos a questão da legislação, não é? Dos problemas que temos aqui ao nível da legislação. O panorama atual em Portugal é que os alunos em mobilidade por um ano letivo estão regulados por lei, da responsabilidade da Direção-Geral de Educação, depois o reconhecimento. Os períodos de mobilidade dos alunos entre 2 e 6 meses não são regulados por lei.
sendo que as decisões são da responsabilidade das escolas de envio, e depois a readmissão dos alunos e a sua avaliação. E entre os 6 e 12 meses, não sabemos o que se passa, não temos nada. Portanto, isto é só para apresentar aqui o panorama português e vamos falar um bocadinho da questão do reconhecimento das experiências de aprendizagem no estrangeiro, tendo em conta a proposta da recomendação do Conselho relativa à promoção do reconhecimento mútuo automático de diplomas de ensino superior e ensino secundário e de resultados obtidos durante esse período de aprendizagem no estrangeiro. Esta resolução foi adotada pelo Conselho Europeu em novembro de 2018. Há uma série de questões que sobre as quais a Ana nos vai falar, não é no âmbito do seu trabalho da rede de peritos, mas os resultados das consultas a todas as partes interessadas revelaram que os procedimentos de reconhecimento são frequentemente lentos, deixados à discrição de cada instituição e podem até acarretar custos adicionais para o estudante. E isto é particularmente verdade no caso do ensino secundário. As qualificações e o reconhecimento variam de um país para o outro e frequentemente os alunos que desejam estudar no estrangeiro têm algumas dificuldades e não têm sequer certezas quanto ao reconhecimento. Temos aqui uma boa perspectiva, portanto, temos aqui uma motivação nova, não é? Temos um trabalho feito aqui no qual nós participamos nacionalmente, a Direção-Geral de Educação, e vamos ver onde é que já conseguimos chegar e que até é um bom panorama, no nosso caso, do ensino escolar. Posso então? Pode, sim, senhora. Vou só pedir... Obrigada pelo convite. Temos o micro. Não sei, conseguem-me ouvir? Se calhar... Sempre um bocadinho estranho. Pronto, eu agradeço o convite da Agência Nacional Erasmus+, para estar aqui e trouxe uma apresentação para explicar um pouco melhor o trabalho que a DGE tem estado a fazer no âmbito desta rede de peritos. Já está? Ok, muito obrigada. Pronto, isto é o sumário, eu vou passar à frente, porque... Ok. Como a Vera já referiu, em 2018 os Estados-membros adotaram a recomendação relativamente ao reconhecimento automático de períodos de estudo no estrangeiro para o ensino secundário e para o ensino superior. A DGE ocupa-se essencialmente do ensino secundário e do ensino básico também. O objetivo comum dos Estados-membros é que até 2025 todos os alunos do ensino secundário que participem em programas de mobilidade no estrangeiro possam ver os seus estudos reconhecidos e as competências também. O Parlamento Europeu apoiou este objetivo com uma ação preparatória desenvolvida por um consórcio, um conjunto de instituições que ficou incumbido de um conjunto de tarefas. Andei um bocadinho mais depressa. A primeira tarefa foi a criação desta rede de peritos, portanto, a Network of Experts on Recognition of Outcomes of Learning Periods Abroad in General Secondary Education. Esta rede inclui 25 peritos de 15 países, estão em representação de Ministérios da Educação, autoridades regionais, profissionais de educação, representantes de pais e alunos, organizações de mobilidade de alunos, etc. O que é que foi feito mais? A análise de políticas e práticas a nível dos países participantes. Isto foi feito através de um mapeamento de várias abordagens de cada um dos países, portanto, como é que cada país abordava a questão do reconhecimento de estudos no estrangeiro,
Isto para quê? Para que ficássemos a conhecê-los, a conhecer essas abordagens de forma mais aprofundada e identificássemos alguns pontos fortes em comum. Isto é muito rápido. Foi também feita uma proposta de um referencial europeu que será a base para futuras orientações aos Estados-membros, a criação de um training model para apoiar escolas e professores na avaliação de competências transversais, com um enfoque particular nas competências interculturais, e o desenvolvimento de uma plataforma de informação online, que com certeza que alguns já conhecerão. Essa tem recursos que estão dirigidos a diretores de escolas, a alunos, a professores, de forma a dar informação sobre os diferentes sistemas de ensino e os procedimentos de reconhecimento em cada um desses países. Foram elaborados vários documentos em que a DGE esteve envolvida. Eu vou só referir dois que dizem respeito diretamente a Portugal. Um é o Country Report, que é um documento sintético em língua inglesa, está organizado como veem. Eu mantive os títulos em inglês. Entre várias coisas, apresenta quais são os procedimentos para o reconhecimento de estudos feitos no estrangeiro, ao nível do ensino secundário e, em particular, dos cursos científico-humanísticos, e tem depois, no final, um conjunto de recomendações feitas a Portugal e que eu falarei no final da apresentação. Infelizmente, o Country Report ainda não está disponível, embora já tenha sido concluído e validado pela Secretaria de Estado. Ele depois estará disponível quando a Comissão Europeia validar o Member States Analysis, que é o tal mapeamento da situação a nível de todos os Estados-membros. Com base no Country Report, fez uma Information Pack, ou Info Pack, que é outro documento desta feita dirigido a alunos, a pais, a professores. Tem uma linguagem mais simples e apresenta precisamente o sistema educativo português. Tem informações para os alunos portugueses que pretendem ir para fora, e para os alunos estrangeiros que pretendam vir estudar para Portugal. Explica também como é que é feito o reconhecimento dos períodos de estudo no estrangeiro e tem um testemunho de um aluno português que foi passar um ano letivo completo na Alemanha. As infopacks de Portugal e de outros países estão disponíveis em School Education Gateway. Pedia só se pudesse clicar no link, só para mostrar onde poderão encontrar as informações referentes a Portugal e a outros países. Pode descer. Portanto, isto é a apresentação do projeto. Tem aqui os testemunhos de vários alunos que participaram em programas de mobilidade e depois, entrando em Portugal, tem a Infopack referente ao nosso país, de acordo com o conteúdo que eu vos referi. Portanto, um aluno português que queira ir amanhã participar num programa de mobilidade no estrangeiro, se tiver interesse num país em particular, pode encontrar aqui muita informação e saber antecipadamente como é que depois o reconhecimento é feito e se terá possibilidades de conhecimento, desse reconhecimento. Pode sair. Pronto, o outro link eu não vou mostrar porque não há possibilidade, mas pronto, tem a ver com a partilha dos testemunhos que também foi feita, quer pela EFIL, que é a equipa coordenadora do grupo de peritos, quer depois pela DGE e por mim. O testemunho do Francisco, basicamente, ele diz que foi a melhor experiência pela qual já passou. Teve um problema, não teve o reconhecimento. E porquê? Porque os países têm regras diferentes
para Portugal, um aluno, para ver os seus estudos no estrangeiro reconhecidos, tem que ser posicionado no estrangeiro no ano letivo, no ano escolar ao qual pertence, não é? Portanto, o Francisco, neste caso, tinha o 10º ano de escolaridade, portanto, teria que estar no 11º. Como foi para a Alemanha não permite que os alunos em mobilidade sejam colocados nem no 11º, nem no 12º ano. Portanto, o Francisco repetiu o 10º. Portanto, quando chegou cá, teve que fazer o 11º ano, porque era como se tivesse uma retenção voluntária da frequência. Mas, para todos os efeitos, escolhemos o testemunho dele porque, de facto, foi muito positivo em termos de experiência e de crescimento pessoal. Outro trabalho que foi feito no âmbito do projeto foi a elaboração de um folheto que eu trouxe e depois passarei pela sala. Este folheto foi produzido pelo grupo, foi enviado a todos os representantes e a DGE já enviou numa primeira fase para todas as escolas públicas com ensino secundário. Depois contará também enviar para as escolas do ensino privado e cooperativo. Foram identificados, no meio com este trabalho, alguns desafios, alguns pontos fortes e foram feitas recomendações a Portugal. O primeiro desafio é que os alunos portugueses não participam muito ainda nestes programas, comparativamente com outros países. E participam habitualmente no 12º ano. Pronto. Isto em termos de programas de longa duração, ou seja, um ano letivo completo. Não estou a falar dos de curta duração. Qual é o desafio? É que, de facto, aquilo que eu referi relativamente ao aluno Francisco é que, na escola de acolhimento, ele deve ser posicionado no ano de escolaridade ao qual ele pertence. Portanto, se tem o 10º ano, tem que ser posicionado no 11º, se tem o 11º, irá para o 12º. E isto, às vezes, difere de país para país. O caso da Alemanha é um exemplo, a Itália também não permite que os alunos possam ser colocados no último ano de escolaridade. Segundo desafio, não há enquadramento legal específico para a inscrição de alunos portugueses que vão estudar no estrangeiro e também para os alunos que vêm para Portugal. Portanto, é algo a criar. Pontos fortes. Contrariamente a alguns países europeus que não têm legislação alguma em termos de reconhecimento, Portugal tem legislação, tem um sistema central de reconhecimento académico, que é coordenado pela DGE, e o reconhecimento, como disse a doutora Vera, aplica-se atualmente a períodos de longa duração, anos letivos completos. Outro ponto forte, a equivalência não é feita disciplina a disciplina. Eu tive em vários pequenos grupos e, por exemplo, as colegas espanholas referiram que o reconhecimento só era dado se os alunos tivessem todas as disciplinas que constavam do seu currículo nacional. No caso de Portugal, isso não é feito, a equivalência não é disciplina a disciplina, mas tem que haver algum paralelismo, ou seja, os alunos não podem ir fazer o que lhes apetecer. Têm que ter algumas disciplinas consideradas importantes para o curso científico ou humanístico. É atribuída à equivalência uma classificação global baseada nos registros de avaliação da escola de acolhimento e essa classificação vai ser tida em conta no cálculo final no cálculo da classificação final do curso do ensino secundário. Portanto, sim, está quase a terminar. Não? Recomendações. Portugal deverá promover programas de mobilidade individual de longa duração, junto também dos alunos do 10º e 11º ano, para ver se mais alunos destes anos de escolaridade aderem. Dar orientações às escolas com ensino secundário para garantir uma abordagem comum de reconhecimento automático para períodos inferiores a um ano letivo completo, e nesse caso é a importância do Learning Agreement. Encorajar as escolas de origem a terem um papel mais ativo durante o período de estudos no estrangeiro.
E recomendar que os alunos estrangeiros em Portugal possam ser inscritos com um estatuto específico que dê alguma flexibilidade depois aos professores em termos da sua avaliação. E já terminei. Muito obrigada. O mapeamento está feito daquilo que precisamos. Peço desculpa? Não, posso? Já está. Sim, sim. Está feito o mapeamento, está feito o levantamento de necessidades, estamos todos aqui a tentar trabalhar para um mesmo objetivo e vou passar aqui ao Pedro a intercultura e a sua experiência enorme e a sua ligação às escolas diretamente, não é? Com a realidade das escolas, a realidade, a vivência da mobilidade in and out, não é? E na prática, o que é que pensa e o que é que acha que está em falta nesta área aqui do reconhecimento? Muito bem. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite e pela oportunidade que deram a estas organizações de se juntarem e darem mais um pequeno passo neste longo caminho. Eu vou pegar em muitos dos pontos da doutora Ana Maier e não é por acaso, porque temos vindo a trabalhar juntos também sobre isto. Há a experiência do Pedro, há a experiência da Intercultura AFS Portugal, que já tem largas décadas. Nós promovemos experiências de mobilidade já há mais de 65 anos. Imaginem os primeiros adolescentes a partirem para o seu programa de intercâmbio. Partiram em 1956, de barco, para os Estados Unidos, evidentemente, outros tempos. Mas, pronto, temos que agilizar aqui o painel e de facto, sobre a sua questão, sim, é verdade que a atual legislação em vigor tem uma muito maior agilidade relativamente à legislação que tínhamos até 2005, onde havia lugar à análise de conteúdos programáticos, agora não, como descrevia a doutora Ana, bastará a tal correspondência entre anos e não é exigível a semelhança integral de conteúdos programáticos. Mas isto levanta aqui algumas questões. Precisamente o exemplo que a doutora Ana dá, da Alemanha, mas também outros, e ocorrem-me aqui as palavras de, ao longo destes anos, vários pais e participantes e potenciais participantes da AFS, quando se toca neste tema, que é um tema muito valioso para muitos pais, que é, ironicamente, é logo no espaço europeu que há menos lugar a equivalências. Segundo o quadro que temos, não é? Porque, tendo que haver esta correspondência de anos, temos logo aqui um problema, porque por uma diversidade enorme de razões de país para país, não é possível a inscrição naquele ano considerada equivalente, logo, à partida, a equivalência fica logo comprometida ou inviabilizada de todo. Este caso, e nomeadamente, como diz a doutora Ana, nomeadamente no 12º ano, no último ano do secundário português. Imaginemos, ainda no caso da Alemanha, para um aluno obter equivalência ao 12º ano, tem que fazer os 2 últimos anos do ensino secundário alemão, mais o exame final do secundário alemão, que é no mínimo complicado, vamos pôr as coisas assim. Há outro ponto, que é mesmo a participação. Uma coisa é inviabilizar a concessão de equivalência, outra coisa é inviabilizar a participação na mobilidade. Ou seja, pela experiência que vamos tendo, muitas vezes vamos ouvindo, quando tocam neste ponto, bom, para dizer no mínimo a forte possibilidade de não obter equivalência, condiciona logo a resposta dos pais e dos jovens. Ou seja, se não tem equivalência, então não vai. Eu imagino que há décadas todos nós teremos ouvido, e se calhar alguns terão usado, a expressão perder o ano. Ainda há pouca hora de almoço falámos nisso. Hoje em dia ainda se usa essa expressão perder o ano. É uma preocupação legítima, será um traço cultural, como queiram, mas há esta preocupação. Com este quadro, bom, então se não tem equivalência não faz o programa. E isto é tirar uma oportunidade a um adolescente, de ter esta experiência que tem um impacto, somos suspeitos, obviamente, mas tem um impacto significativo no resto da vida destes adolescentes e é nesta fase do desenvolvimento pessoal. Não é por acaso que nós fazemos isto nesta fase do desenvolvimento pessoal. E será com certeza diferente de uma experiência Erasmus e será com certeza diferente de uma experiência profissional no futuro. Por esta razão, há pais e jovens que decidem, então eu não vou participar, então eu não vou ter uma oportunidade de mobilidade no estrangeiro. Sobre ainda outro ponto que referia a doutora Ana Maier, os programas de curta duração. Nós temos também a experiência, temos o chamado programa anual, duração do ano letivo, e o chamado programa trimestral. Curiosamente até tem um cariz mais de cidadania europeia, os estudantes, todos os participantes terminam
a sua experiência, não regressam diretamente ao seu país de origem, terminam a sua experiência em Bruxelas, 4 dias, com visitas às instituições europeias, conteúdo de cidadania europeia, etc. Mas no que respeita às escolas, não há aqui, obviamente, processo de reconhecimento de estudos, processo relativamente simples, passa a expressão. Eles estão ausentes durante o primeiro período letivo, regressam às suas turmas em que se matricularam na escola portuguesa, são avaliados naturalmente nos períodos letivos restantes, segundo e terceiro período, e portanto podem completar o ano com aproveitamento. No nosso programa não há aqui espaço, ou não está previsto que haja uma articulação, uma ligação entre escola portuguesa e escola estrangeira. Obviamente o canal está aberto, se o quiserem fazer, podem fazer. Há escolas portuguesas que até traçam um plano a priori, ou durante ou depois para a recuperação ou acompanhamento dos conteúdos na ausência do estudante, e até algumas fazem as ligações com as escolas estrangeiras. Isto acontece já há vários anos. E a ausência é justificada pela escola, pela direção de turma, no seu quadro de autonomia. Talvez seja um exemplo, um modelo a considerar para programas de maior duração. E terminava, bom, se calhar só um ponto muito rápido, que também condiciona pela nossa experiência a participação dos jovens, é a questão dos exames. Até ao ano letivo, os exames nacionais, até ao ano letivo de 2011-2012, todos os estudantes podiam escolher, podiam optar entre realizar os exames nacionais em primeira ou em segunda fase. Se realizassem em segunda fase, podiam candidatar-se ao ensino superior como se tratasse da primeira. Naturalmente, para os nossos estudantes seria mais fácil a segunda fase. Mais fácil porquê? Porque eles têm um programa anual definido com uma data de início e uma data de término. Estas datas não são por acaso e são definidas pelo país de acolhimento em função do seu calendário letivo, do seu calendário cultural. Isto tem algumas implicações. Vamos lembrar-nos, são adolescentes que antes de partirem para este programa, e não vêm cá nas férias, nem no Natal, nem coisa que o valha, partem e voltam no final do ano. Portanto, houve um processo de despedida muito complicado. Houve um processo de adaptação, se calhar ainda mais complicado, quando chegaram a uma nova realidade. Nova família, nova escola, novos amigos, nova língua, por vezes, muitas vezes, novo clima, tudo diferente. Passados uns meses conseguem adaptar-se e depois têm que se despedir outra vez da nova casa, vá lá, da nova comunidade. E ainda têm que se adaptar outra vez a Portugal. Portugal continua mais ou menos na mesma, e eles é que já são muito diferentes. Há bocadinho também falava sobre isso no almoço, que muitos pais dizem: bom, eles vêm um bocadinho diferentes, parece que vêm com umas asinhas e com alguma poeira na cabeça, porque aquele cérebro ainda está ali a montar as peças. E é exatamente isso que se quer. Mas que implicações é que isto pode ter? Há rituais académicos da comunidade, o que seja, no país de acolhimento, aqueles não podem existir. E isto é importante para um processo de encerramento, para um processo de luto, se quiserem, mais a mais para o que vão enfrentar quando regressarem a Portugal. Eu termino só com uma questão. O acordo de aprendizagem, um Learning Agreement, é certamente uma ferramenta, uma via potencial para este reconhecimento de estudos no quadro Erasmus+. Mas qual seria o enquadramento para programas de mobilidade fora do quadro Erasmus+, e até fora do espaço europeu? Havemos de lá chegar, Pedro. Claro. Estamos a trabalhar o Erasmus, já os alunos do ensino de formação profissional já têm a possibilidade de fazer mobilidades internacionais, não é? Fora do espaço europeu, e a seguir é os alunos do escolar também. Muito obrigada. Tivemos aqui um panorama bastante abrangente. Antes de passarmos aqui à questão, vamos falar um bocadinho também sobre competências e o reconhecimento de competências. Eu pedi aqui ao Filipe para nos fazer a transição disso, mas também começar por ajudar-nos a perceber em que medida as escolas do ensino privado, não é, participam regularmente em mobilidades transnacionais. E qual o balanço que faz dessas oportunidades? Ok. Desde já, em nome da AEP, agradecemos muito o convite aqui neste encontro tão profícuo e que temos aprendido muito, não é? Sobre a questão que me coloca, não temos dados ainda e, portanto, a nossa percepção é que não são muito desviantes das escolas públicas, os nossos dados que temos e que temos a nossa percepção, e que gostávamos que fosse mais. No entanto, eu queria começar esta minha intervenção de uma forma positiva, dizendo que é muito importante, é urgente os nossos jovens no secundário científico-humanístico fazerem mobilidades de longa duração. Eles necessitam dessas experiências, eles necessitam de assimilar o que é um cidadão europeu, um cidadão aberto, um cidadão livre, um cidadão tolerante. Eles necessitam destas experiências. Também achamos que o secundário já começa a ter maturidade suficiente para este tipo de projetos. E porquê que dizemos isto?
Dizemos com a nova legislação que saiu, tanto o 54 como o 55, como também a legislação dos projetos de inovação e de autonomia e flexibilidade curricular, que abre aqui uma grande porta para conseguirmos conciliar isto tudo. E também esta nova legislação, o Decreto-Lei 227, que penso eu que é um pequeno caminho que temos que avançar para este tipo de mobilidades. Para o ensino privado, as mobilidades de longa duração faz todo o sentido, até porque são alunos que normalmente fazem muitas viagens e como é natural, e que estas mobilidades de longa duração proporcionam outro tipo de competências aos nossos alunos. E, portanto, para mim, para nós, é extremamente importante este tipo de mobilidades. E depois, isto vai-nos mudar um bocadinho a visão que nós temos do secundário. E isto ainda bem que irá mudar esta visão. E, portanto, também foi aberto por causa desta legislação que abriu essa nova possibilidade de olharmos para o secundário de maneira diferente, de autonomia e flexibilidade, e, como sabem, o ensino privado gosta muito de autonomia. Não pode ser um problema as equivalências e o reconhecimento, não pode ser. Tem que haver mecanismos para que os nossos alunos vão para fora e não sejam prejudicados quando regressam. E não sejam prejudicados quando regressam, em primeira linha, no Estado português, nesse conhecimento. Nós temos a experiência dos currículos não nacionais, dos currículos internacionais. Por vezes, os conhecimentos, as habilitações demoram algum tempo e causam uma pressão enorme sobre as famílias. E, portanto, isto não pode ser um problema. Não pode mesmo ser um problema. E, se calhar, passar um bocadinho mais aqui, porque os diretores fazem estas relações com as escolas e é que escolhem as escolas. E, portanto, o diretor deve escolher a escola que se relaciona e que os alunos irão aprender. E depois, como já foi aflorado aqui pela doutora Amélia Joaquim ontem, o acesso ao ensino superior. Tem que haver uma grande mudança no acesso ao ensino superior. Esta ideia das décimas de entrada do ensino superior coloca uma enorme pressão nas escolas, como sabemos, e que os professores e toda a comunidade escolar fica extremamente pressionada. Mas todas essas problemáticas, em relação às aprendizagens que esses alunos vão ter nestas mobilidades, são menores. Por isso, há um caminho a fazer e esse caminho tem que ser feito. Obrigado. Muito obrigada pela sua perspectiva. Nós temos... falámos aqui um bocadinho antes deste painel e achamos que, de facto, faz todo o sentido passarmos para uma segunda questão que tem a ver diretamente com o reconhecimento, mas lá está, no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, a questão de introduzir a avaliação por competências e a questão das competências transversais, não é? E aqui o Filipe, na qualidade de... Vou pedir-lhe só para transitar um bocadinho para a questão de ser diretor de uma escola artística, não é? E com o facto de as escolas artísticas já trabalharem por competências, isso seria uma grande mais-valia, não é? Portanto, haver um desenvolvimento nessa área das competências transversais e do reconhecimento por competências e de conseguir-se fazer um paralelo, nomeadamente nas mobilidades não de tão longa duração, mas se calhar nas intermédias, não é? Porque nós de longa duração já temos algum trabalho feito, não é? Já temos essa de um ano, não é? Mas, por exemplo, entre os 6 meses e um ano, como é que se poderia contornar isso? A experiência das áreas artísticas e nessa área, o que é que poderia... Se calhar voltar um bocadinho atrás e dizer que os alunos que vão em mobilidade, eles não estão a passear, eles vão estar numa escola, claro, portanto claro. Eles vão estar a aprender coisas, Claro. não é? E eu não sei se o nosso currículo é melhor que a escola de acolhimento do país de acolhimento destes alunos, não sei. Lá está a questão da Não tenho essa confiança, não é? certeza. Da confiança E da nos confiança, sistemas era essa educativos. palavra que eu queria introduzir aqui, que era um bocadinho a confiança nos diretores das escolas, nestas parcerias que têm que ser feitas, nestes protocolos que têm que ser elaborados entre instituições. Quanto mais centralizado este tipo de coisas forem, mais complexizado será. E, portanto, é esta a primeira ideia que eu queria deixar. A segunda
Eu não sei, eu penso que todas as áreas de saber têm isso. Nós estudamos por competências. As artes trabalha-se por inerência, não é? Por inerência, por competências. Mas eu penso que a matemática também se pode trabalhar por competências, claro. e as línguas, etc, etc. Para nós, se um nosso aluno, peço desculpa ser agora um bocadinho específico, tiver a tocar uma peça na minha escola de orquestra, uma sinfonia de Haydn, e se for para outro país e estão a tocar uma sinfonia de Mozart, ele está a aprender competências da mesma. Não é por tocar Haydn ou tocar Mozart que ele vai mudar e que não vai conseguir aprender e aprender. Eu acho que se a gente extravasar para as outras áreas de saber, isto também é possível. Podemos fazer uma metáfora a partir de agora, não é? Sim, obviamente. E, portanto, isto para mim, acho que é muito óbvio esta ideia de que os alunos vão ter outra experiência, e essa experiência é muito mais benéfica para eles. Claro que nós vamos ter sempre os professores e os pais a dizer eles vão perder 3 meses da escola, o que é que vai ser? E depois encharcá-los de trabalhos, etc, etc. Nós é que temos, enquanto estruturas e diretores de escola, temos é que desmistificar isto e dizer que eles estão a aprender. Exatamente. Lá fora. É isso que transita aqui assim para o Pedro, não é? Que tem contribuído diretamente para a questão dos resultados da rede de peritos também, não é? Tem trabalhado nesta área para o reconhecimento dos peritos de estrangeiro e na questão do reconhecimento das competências transversais. Sim, só situar um bocadinho, a doutora Ana Meyer já fez esse enquadramento. A certa altura falou do consórcio a quem a Comissão Europeia confiou esta série de iniciativas, e nesse consórcio está essa organização, essa entidade chamada EFIL, European Federation for Intercultural Learning. Já agora peço desculpa e lamento às pessoas responsáveis pela tradução estarmos a falar muito mais depressa, mas condicionados estamos, e obrigado pelo tempo. Mas dizia, esta EFIL, esta federação, basicamente é a plataforma das organizações AFS na Europa, sediada em Bruxelas. E, portanto, já há aqui todo um histórico, e daí veio o tal convite ao Ministério da Educação, que nos deu o prazer de colaborar e trabalhar com a doutora Ana Meyer e já agora com a doutora Teresa Mateus da DGE. Sobre as competências, não vale a pena fazer aqui a resenha histórica, porque já muito foi escrito, já muito foi publicado pelas instituições europeias, entre recomendações, cartas brancas por aí fora, iniciativas como a Europass por aí fora. Portanto, obviamente ficamos todos muito satisfeitos por ver estas metas da 2025 da área de educação europeia, da concretização desta recomendação de 2018. Como dizia, é uma longa história com muitos capítulos para trás e muitos seguramente para a frente, um passo de cada vez, lá chegaremos, mas no que respeita a estas competências, até a nós, a AFS, isto diz-nos muito olhar para o acordo de aprendizagem para o Learning Agreement e como exemplo naquele campo das chamadas competências transversais aparecer competência intercultural. Na prática é a nossa essência, é a nossa missão, o processo de aprendizagem intercultural, do que é que isso implica. Quer dizer, na competência intercultural cabem aqui muitas coisas, desde, usando metáforas, não é mais uma metáfora, nós fomos criados numa determinada cultura e ganhamos uns óculos, e é com estes óculos que vemos aquele objeto. O objeto é o mesmo, mas há vários pontos de vista. Passando por uma experiência destas, ganhamos outros óculos, aliás, aqueles adolescentes ganham outros óculos. E, portanto, pretende-se, dentro da competência intercultural, perceberem o que é o conceito de cultura, a noção de cultura, ganharem um termo de comparação entre a sua cultura de acolhimento e a cultura de origem e a cultura de acolhimento, para poderem, efetivamente e apropriadamente, comunicar em contextos culturais diferentes e com pessoas de diferentes culturas. Isto é particularmente importante, se querem que diga, até nos dias de hoje, não é? Ainda há bocado usei também essa expressão. Como dizia um grande veterano do AFS já há muito tempo, infelizmente o AFS ainda é necessário para a criação de um mundo mais justo e mais pacífico, que também está na nossa missão. Mas há uma outra série de competências e de níveis. Quer dizer, imaginem nestes adolescentes, voltamos a falar nestes adolescentes e jovens sempre, competências ao nível pessoal, desenvolver estratégias de autoconhecimento, de automotivação, de confiança, de pensamento crítico, pensamento criativo, ao nível interpessoal, capacidade de empatizar com o outro, desenvolver competências sociais, de flexibilidade, conseguir desenvolver também estratégias em diálogo, em comunicação, identificar os elementos naquela situação, avaliar, portanto, num contexto diferente, e depois decidir que passo é que vão tomar. E, se quiserem, por último, algo que se vem falando cada vez mais nos últimos anos,
uma consciência global, ou seja, terem noção que fazem parte de uma comunidade interdependente, comunidade global interdependente. Também se fala muito do desenvolvimento de cidadãos globais ativos, não é? Eu acho que é isso que todos nós queremos, que estes adolescentes, estes jovens, enquanto futuros líderes, enquanto cidadão comum, passa a expressão, que tenham esta matriz nas suas cabeças, que tenham noção que estão numa comunidade interdependente, que consigam valorizar isso e valorizar a diferença que existe entre todas as comunidades e todas as culturas e, em última instância, e permitam-me ser arrojado, assumirem até o compromisso de contribuírem para esta comunidade global. Portanto, o leque de competências transversais que ainda não são, até agora, não têm sido consideradas para um reconhecimento de estudos e que espero venham a ser consideradas como se pretende num Learning Agreement, é vasto, mas o caminho de certeza que é por aqui. É, como digo, é um caminho longo, mas um passo de cada vez e lá chegaremos, volto a dizer. Então, antes, muito obrigada por esta panorâmica. Antes de passar aqui à minha última pergunta, porque estamos pressionados, não é? 5 minutos. Queria só aqui vender um bocadinho o peixe do Erasmus. Tradução. Porque o Erasmus+, este novo programa 2021-2027, não estamos aqui a fazer divulgação do programa, não é? Mas o objetivo, um dos objetivos, grandes enfoques um dos grandes enfoques é a promoção da mobilidade individual. E, portanto, alargar esta mobilidade individual ao máximo de participantes possíveis. Em paralelo, temos também a iniciativa do Espaço Europeu de Educação, não é? Que, entre uma série de objetivos que tem também uma questão fulcral, que é tentar ajudar a ultrapassar os obstáculos injustificados à livre movimentação de aprendentes, nomeadamente as questões do reconhecimento e das línguas estrangeiras. Portanto, neste contexto, o Erasmus+, tem uma ação, que é a Ação 1, que é a ação que vai desenvolver exatamente e vai tentar pôr em andamento o máximo possível de alunos, professores, da comunidade educativa em si, em movimento, em mobilidade. E nesta Ação 1, nós neste momento temos, já como sempre tivemos, não é, o intercâmbio de alunos, mas agora temos as duas novas grandes apostas, que é a mobilidade de curta duração dos alunos, que é tal que as escolas podem desenvolver com alguma autonomia, porque podem elas próprias, não é, fazer o reconhecimento e entre aspas, a integração e trabalhar nos tais Learning Agreements, também para além da mobilidade de longa duração. Portanto, o Erasmus agora também financia mobilidade de longa duração, que vai até a 1 ano, exatamente, 1 ano letivo. Esta mobilidade, seja a de longa duração ou de curta duração, vai implicar, lá está, o Learning Agreement, não é? Que é o contrato de estudos, ou o acordo de estudos, como se queira dizer. E um modelo que foi desenvolvido pelo grupo de trabalho, ao qual Portugal também pertence, foi exatamente um modelo em que se faz que se apresentam as competências transversais como a dimensão central da mobilidade de alunos e como tal, como complemento das abordagens à avaliação académica. Portanto, o próprio Erasmus também já está a avançar neste sentido. E, portanto, desafio-vos a pensarem em todos entrarem projetos de mobilidade Erasmus neste sentido. Aqui, termino aqui com um desafio. O que é que acha desta questão da mudança de paradigma para uma abordagem à avaliação por competências? E se, tendo em conta a sobrevalorização do currículo, não é? Que é o que acontece neste momento na nossa realidade escolar e académica. Sente-se vamos ver. Positiva nesse aspecto? É assim,
O Ministério da Educação e a DGE em particular já temos feito muito desde 2016 para cá, sim, essencialmente, para essa mudança de paradigma. Neste momento temos o Decreto-Lei número 55, a reger o ensino básico e o ensino secundário. Temos o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, que que apresenta um conjunto de áreas de competências que o aluno, no final da escolaridade, deverá ter desenvolvido. Já não temos programas, não é? Temos aprendizagens essenciais, porque o objetivo foi precisamente, como dizia o Secretário de Estado, emagrecer o peso dos programas, porque eram do currículo. Eu lembro-me, por exemplo, eu sou da área de línguas e literaturas, os programas das línguas estrangeiras começavam por apresentar conteúdos temáticos, que ficavam desatualizados em pouco tempo, e conteúdos morfossintáticos. E isso era o grande peso do programa. Atualmente, os programas de línguas estrangeiras, para além de espelharem as áreas de competências do perfil dos alunos, apresentam 3 grandes competências: a competência comunicativa, a competência intercultural e a competência estratégica. E isso é que é a base de um programa de línguas. Pronto, eu falo mais da minha área, mas houve essa preocupação em todas as aprendizagens essenciais de todas as disciplinas. Agora, é assim, 2025 está muito próximo, é um prazo ambicioso, e Portugal não está sozinho na Europa, não é? Portanto, isto vai depender de todos os países, porque sabemos, Portugal, o Ministério da Educação também está na OCDE, há países que de facto já estão a trabalhar por uma lógica de competências, outros continuam mais tradicionais, e lá está o tal peso do currículo e da avaliação não por competências, mas por conhecimentos, não é? E portanto é um longo caminho, estamos a fazer por isso. Mas já estamos muito avançados. Já estamos muito avançados, esta sim. nota positiva, com esta nota positiva que queremos também terminar a parte mais de conversa antes de perguntas. Peço imensa desculpa, é exatamente com esta nota positiva e, de facto, percebemos aqui, nesta conversa, que também temos muita coisa boa já feita. E que temos um Erasmus pronto para mandar alunos para fora, o máximo possível. A agência também está aqui para ajudar e temos aqui uma rede de pessoas que sabem do que falam, que também vão contribuir para nós trabalharmos um bocadinho melhor, porque não vamos deixá-los, vamos continuar a trabalhar em conjunto com eles, não é? Muito obrigada a todos. Eu vou abrir aqui um período curto, antes que de perguntas, se há alguma pergunta que alguém queira fazer sobre este assunto. Está aqui uma colega aqui à frente. Olá, boa tarde a todos. A minha questão prende-se exatamente com aquilo que vocês falaram. Eu sou docente, incentivo os meus alunos a participarem, e depois tenho os pais a dizerem: ó professora, e depois? Vão contar as suas notas de segundo e terceiro período? Porque é que ele vai ser prejudicado? E a seguir tenho o conselho de turma a dizer: não, eu não estive com ele, eu não o conheço, eu não isto, eu não aquilo. Como é que eu descalço esta bota? O nosso colega Filipe disse há bocado e muito bem, nós adoramos a autonomia. É a melhor coisa que me podem dar para trabalhar. Eu sou feliz se me derem autonomia, apesar de não ser diretora de nenhuma escola. Mas, como docente, eu gosto muito de ter autonomia para trabalhar e de poder escolher os meus parceiros para desenvolver aquilo que eu acho melhor para os meus alunos. E muitas vezes vou tropeçar nessas dúvidas. Porque é que, no fim, nós temos este caminho todo percorrido e depois dizem: mas como é que isto vai ser valorizado? Pois, e eu respondo, enquanto diretora de turma, uma coisa,
mas depois tenho que ir puxar as orelhas a mais 10 colegas que me dizem não sei, não quero, não gosto, não isto, não aquilo, não dá, porque esta é a realidade da escola portuguesa ainda. O currículo pesa ainda. Desculpem se eu estou a ser politicamente incorreta para todos os que estão atrás e à frente, mas quem está na escola, quem está no terreno, sabe que infelizmente felizmente temos muitos bons exemplos e infelizmente temos muitas pedras no sapato. Eu diria que antes de passar a um dos colegas de painel que queira intervir aqui, podíamos pensar no exemplo da ETASI hoje de manhã, não é? A questão Vera, de contextos de aprendizagem porque eu já vou diferentes, mas aos poucos, não é? E, portanto, uma boa liderança na escola, uma motivação dos professores, um bom planeamento, não é, da mobilidade, poderá contribuir ativamente. Obrigada. Eu peço desculpa pelo não me provoques assim direto, mas eu gostei muito. A pergunta para mim, mas posso tentar responder. Força, Filipe. O grande problema está no acesso ao ensino superior. Eu não vou sair daqui. Concordo. Eu não vou sair daqui. Os exames dão-nos cabo da vida. Não a nós, mas aos miúdos. Porque o calendário é muito complexo. Eu não vou sair daqui. Tem a ver com o acesso ao ensino superior. Quando nós temos um aluno com 18,65 que entra e 18,64 não entra, não faz muito sentido. E, portanto, nós na EPA é um tema muito caro, já temos conversado muito sobre isso, já temos mostrado mesmo ao antigo secretário de Estado, agora o Ministro da Educação, qual é que é a nossa posição em relação a isto. Urge, mas não está só nas mãos dele, tem que ser, e por isso lança aqui, se calhar, um repto, pode ser que chegue lá, para fazermos um grupo de trabalho a pensar no secundário com os dois ministérios e com outras agências que queiram participar também. Porque coloca uma pressão enorme sobre o currículo, coloca uma pressão enorme sobre as famílias, coloca uma pressão enorme sobre a escola, consequentemente. E, portanto, sem haver esta mudança, dificilmente o currículo vai ser sobrevalorizado. E, portanto, para mim, tem só a ver com isto. Depois, claro, tem a ver com a confiança no diretor da escola, entre os pais, e nós temos essa vantagem, que os pais escolhem as nossas escolas e têm confiança no diretor, e quando o diretor diz não, é bom para este aluno ir de mobilidade, é bom este aluno deslocar para aqui, para ali, etc., etc., que o pai tenha confiança no diretor. E também acho que o peso está muito também nos diretores. Eu queria colocar aqui. Muito facilmente a gente diz, como eu disse há pouco, se controlarem muito, etc., etc., mas está nos diretores das escolas, dos agrupamentos, nos protocolos que fazem com as entidades de acolhimento dos alunos nas mobilidades de longa duração. E, portanto, eu vou procurar e procuro escolas de ensino artístico com a mesma tipologia da minha, quer dizer, que descobri uma Italine fantástica que tem mesmo espírito de abertura que tem a minha escola, etc., etc. E, portanto, essa procura do outro lado lá também ser uma escola similar, acho que é meio caminho andado para tranquilizar isto tudo. Mas o problema está no acesso ao ensino superior. Não tenho dúvidas. Posso Muito obrigada. fazer mais uma pergunta? Não? Eu penso que não me vão deixar. Pronto, é normal. Peço desculpa. Só enquanto ele passa, eu acho que as direções são muito importantes, mas quem dá a cara são os diretores de turno. Quando falam de diretores, falam. Eu considero que a direção realmente tem um papel fundamental e tem que escolher muito bem, mas não se esqueçam de uma coisa, os intermédios são aqueles que dão a cara. A confiança não está no diretor, a confiança está na diretora de turma que vai presidir, porque provavelmente o diretor está numa reunião, alguns com alguém superior a resolver outros 500 mil barbicachos que têm que ser resolvidos. E, portanto, é comigo e com os meus colegas com quem eles lidam frequentemente, por e-mail, por telefone e pessoalmente, que eles muito mais depressa vão aceitar, confiar e dizer sim, pode ir. Muito obrigada. Há alguma outra questão assim mais direta? Sim, 2 minutos, vamos, porque também temos um bocadinho de direito, não é? Dos nossos participantes fazerem perguntas. Eu sou da Universidade Nova de Lisboa e quero desde já voltar a parabenizar a agência por termos a oportunidade de estar todos aqui, porque eu pela primeira vez estou a ter como par a possibilidade de estar
nesta partilha de problemas. E eu queria só fazer um comentário e lançar uma questão que podemos discutir depois, mais tarde, no outro evento. No superior, por exemplo, e como todos sabem, por exemplo, a percepção do programa e do que os alunos iam fazer para o programa, no programa, só começou a mudar quando os próprios professores começaram a ir para o programa e também os funcionários facilitadores começaram a ir para o programa. É claro que isto é mais difícil com os pais, não é? Fazer isto com os pais e demonstrar aos pais qual é a vantagem ou qual é o valor acrescentado do programa. Depois, noutro sentido, a questão que eu queria colocar é também alguma coisa partilhada por nós, na universidade, que tem a ver com o que é que fazemos com quem não sai, porque vai haver sempre quem não saia, não é? E de que forma é que nós conseguimos transportar essas competências mais relacionadas com interculturalidade, por exemplo, para os alunos. Esta pergunta é mesmo de curiosidade, não é? Que atividades é que se fazem? Eu estou a pensar, por exemplo, no desenvolvimento já de algumas possibilidades de um plano de oferecer aos alunos no Plano Nacional de Leitura obras de um plano europeu de leitura, se quisermos, e portanto era só essa a questão. Obrigada. Isso é uma questão que abre um leque enorme. A única coisa que nós podemos dizer em termos de, por exemplo, Erasmus, é que todos os projetos Erasmus, no sentido, projetos de mobilidade, têm uma componente muito forte de disseminação. Isto é, tem que haver atividades concretas de disseminação interna e de contágio e de formação em cascata, seja docente ou seja dos próprios alunos, para o projeto ser aprovado. Portanto, para nós isso é mesmo essencial. Muito obrigada. Ana Maier, da Direção-Geral de Educação. Muito obrigada, Dr. Pedro Carmona, Dr. Filipe Vieira, e espero que tenham gostado aqui da nossa conversa. Temos aqui... uma pergunta. Queria só partilhar aqui um testemunho, porque no fundo, é assim, eu sou diretor de um agrupamento de escolas, e temos um conjunto de projetos de inovação no âmbito da flexibilidade curricular, mas a forma também como entendemos a flexibilidade curricular, quer nas escolas, quer ao nível da DGE, por exemplo, ou da GEST, é diferente. É só um testemunho que tem a ver com aquilo que estávamos a falar de manhã. Eu, como tinha um grupo grande de nepaleses há 2 anos atrás, vieram muitos para as estufas ali da zona oeste, e eu de repente vi-me confrontado com um conjunto enorme de nepaleses que iam para as aulas e olhavam para aquilo como eu olho para o palácio. E tínhamos que encontrar soluções, e eu pensei com a direção, com as estruturas intermédias, para criar um grupo. Tirávamos-los das aulas, criávamos um grupo e dávamos um curso intensivo de português de língua não materna, que até tínhamos recursos para isso. Eu coloquei esta questão à DGEST e à DGE e não me deixaram tirá-los das aulas porque eles tinham que cumprir o currículo. Pronto. Agora, Vera. Terminávamos numa nota positiva, agora temos aqui... Não, se calhar, Vera, e desligue já o botão. Podemos falar depois, como dizia a colega ali em cima, podemos falar depois, só dar aqui o nosso testemunho, não é? Nós temos esta realidade, que temos o programa nos 2 sentidos. Os portugueses vão para fora e recebemos os estrangeiros. E temos essa perspectiva do acolhimento. No próximo mês de setembro vamos receber cerca de 100 adolescentes estrangeiros que vão ficar todos em escolas secundárias portuguesas e que têm que desenvolver estratégias para os integrar em sala de aula fora da sala, na comunidade escolar. Portanto, se quiserem falar sobre isto depois, estamos à vontade. Ganhou o positivo. Muito obrigada a todos. Obrigadíssima aos nossos membros de painel.